Solituders! Estamos aqui para mais uma semana desta novela que é o creme de la creme da televisão brasileira. Eu sou a Caca. Eu sou a Lula. E eu sou a Jade. E nessa semana a gente assistiu do capítulo 18 ao capítulo 24. Então já vou começar com aquela pergunta de sempre, assim, né? Que é óbvio que a gente já sabe a resposta. Qual foram, assim, para vocês os maiores acontecimentos da semana? Eu acho que o grande acontecimento da semana não tem como não ser o grande acontecimento da semana, que é que o Rubinho morreu. Para mim, o grande acontecimento dessa semana é que a Fátima resolve o que ela vai fazer. Ela resolve o que ela vai fazer. E ela faz o pacto com o César e o Afonso. Vou dar um papo com essa menina, vou conversar com essa menina, vou dar uma atenção para essa menina. Quem é essa menina, entendeu? Ali eu acho que foi a grande coisa dessa semana. Isso com certeza foi um dos grandes acontecimentos também, que é que finalmente a Fátima descobre o que ela vai fazer para vencer na vida. E o Afonso arrasta uma asa para ela, né? Porque o Afonso é assim, né? Daquele jeito. Sabonete. Basta a Solange dizer, ai, peraí que estão me chamando aqui no trabalho. Ele já olha pra Fátima assim, O Afonso é podre. É assim, ó. Eu acho que não tem como não concordar com vocês. E realmente o que estava na minha cabeça era justamente esses pontos, assim, a morte do Rubinho, né? E como o Rubinho foi muito protagonista dessa semana. Claro que a gente já sabia que ia acontecer, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu não imaginava que ele ia morrer. Eu pensava, meu Deus, sabe a Nova York de uma vez, rapaz? Realize esse sonho. E eu quero comentar também, vamos começar falando sobre o Rubinho, sobre a atuação, né? Esse ator, assim, eu lembro dele fazendo o Salomão Ayala no Astro, e, gente, é outra pessoa, assim, que ator fantástico. E aí, o que eu quero falar sobre ele, assim, é que uma cena que me pegou muito, claro que a gente já falou várias vezes, né, da relação dele com a Raquel, que a gente acha ele, o personagem, o Rubinho, a gente acha ele, né, extremamente complicado e tal, o quanto a Raquel defende ele e que ele é um bom pai, é uma fantasia da cabeça dela, tudo isso a gente já falou nos outros episódios. Sim. E aí, então, eu quero trazer um fato muito engraçado, uma cena, na verdade, não é nenhum fato. Capítulo 19, aí ele tá fazendo uma das despedidas dele, porque ele fez 500 despedidas, uma das despedidas dele tá brindando lá na casa do Poliana, sem um tostão furado no bolso, e aí tá dizendo que paga mais uma rodada pra galera. Aquilo me pegou assim, gente, olha, mais aí um exemplo de sem noção do cara que tá ali, né, ele tá guardando um mísero dinheirinho para ir para Nova York, agora tá querendo pagar mais uma rodada, deixando no pendura lá no Poliana. Eu achei aquilo cômico, assim, foi cômico para mim. Eu anotei, o puro espírito do Rubinho, né? Um cara meio assim, é um cara que fica passando a perna nos outros, pedindo dinheiro e nunca devolve, é o estilo dele, né? Exatamente. E aquela coisa que ele passa a perna de uma forma que não fica pesado. Então as pessoas seguem achando ele um bom cara, um bom ele rapaz. É uma pessoa que tem ele é uma pessoa que tem muito carisma. É que ele chega lá para tocar, né? Nesse final de semana que eles passam em Búzios, ele chega para tocar e aí ele conquista todo mundo, tá todo mundo em volta do piano, cantando com ele, e inclusive torcendo por ele em Nova York. As pessoas estão todas eufóricas com o fato de que ele vai, que ele vai realizar todo mundo se afeiçoando nele ali. Exatamente. Tipo, a tia Celina, o Afonso, todo mundo achando ele um cara legal. Todos os núcleos convivendo ali com ele, Exatamente. né? Ele é muito protagonista dessa semana. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário dessa questão dele com o Afonso. O quanto ele se aproxima, né? O Afonso fica, tipo, encantado com ele. E eles ficam ali um tempão conversando e eles criam um laço ali. Tanto é que o Afonso até vai no velório, fica triste. Né? Fica triste e tal. Quero começar perguntando para vocês, Búzios, o que vocês têm a me falar sobre Búzios? Porque a novela, basicamente, ela só não passou em Búzios nos momentos que apareceu a Heleninha, né? Porque a Heleninha foi a única personagem que ficou no Rio. O resto, todo mundo estava em Búzios. E aí?
Bom, primeiro que, assim, chegaram em Búzios e, assim, a Globo não teve sorte, porque chegou num Búzios nubladíssimo, né? Todas as cenas... Todo o final de semana inteiro nublado. Fim de semana inteiro nublado, então, assim, ficou um clima, assim... Mas eu até achei bom, porque como é bem dramático essa parte de Búzios, e tem toda a questão da despedida do Rubinho, que é uma coisa... Quando tu sabe que ele vai morrer, já tu sente que tem um tom de despedida meio fúnebre até ali, né? Então acho que combinou, mas enfim, Búzios nubladíssima, escuríssima, eles ainda foram para uma ilha depois, né? Que é uma ilha privativa e tal, que todo mundo só queria ir para tal da ilha. E que inclusive a Fátima inventou uma mentira lá para se livrar de uma das secretárias lá da Tomorrow, né? Isso é uma coisa que, inclusive, eu queria dizer, né? Olha como é que era antigamente. Era mais difícil ligar para o interior do que fazer uma ligação internacional. E não tinha como saber. As pessoas não tinham telefone. E as pessoas não tinham telefone e não tinha como saber que foi a Fátima que ligou dizendo: a tua mãe tá aqui morrendo. Tipo, não tem como. Não, antigamente era muito fácil contar qualquer história. Não tinha lugar nenhum para te pesquisar se aquela história era verdade ou não. Por exemplo, hoje tu conhece alguém que diz que é muito rico e que é filho de fazendeiros e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu bota o nome da pessoa no Google. Acabou. Tá aí, alguma coisa vai aparecer, nem que seja nos Jus Brasil, entendeu? Exatamente. Alguma coisa vai aparecer. A pessoa já foi processada, se a pessoa consegue a ficha completa da pessoa, onde que ela estudou, quais vestibulares que ela passou, tá tudo lá. Vocês já falaram aí alguns desafios aí para Manuela Dias nesse meio tempo. Né? Olha, o que mais me pega é a coisa do Ivan e da Raquel. É, tu acha? Primeira grande briga deles ali, né? Primeira grande briga. Tem uma grande briga ali. Tem uma grande questão, porque até então, até a última semana, eles estavam no love story total, entendeu? E aí, essa semana ficou uma coisa meio... Ela começou a se incomodar, ela tá muito incomodada com essa coisa dele, da ambição dele. Ela tá ficando muito incomodada. E aí eles têm termina nessa briga, o copo transborda, porque é isso, né? Tipo, cara, como assim? A gente veio até aqui, tu me disse uma coisa. Eu acho, sinceramente, que ela é uma chata de galocha, tá? Com isso. Porque eu acho que, assim, as pessoas podem ter a ambição que elas quiserem, não é errado ter ambição. E nós podemos ter ambições diferentes. Eu posso não concordar com a tua ambição, mas eu não posso simplesmente decretar que a tua ambição é errada. E ela é muito assim acima do bem. Ela se acha muito acima do bem e do mal. Ela se acha muito simplesmente correta. E todo mundo que pensa diferente dela em relação à ambição tá errado. Ele usou uma palavra que eu gostei muito para descrever ela quando ele tá explicando para a Laís e para a Cecília, que ele fala que ela é muito rígida nisso. Exatamente. Isso, é uma rigidez, assim. E aí, assim, eles têm uma discussão. A primeira discussão é antes de ir, porque ela briga com ele no apartamento, né? Porque ele dá uma pressionada. E aí, eu tenho daí a frase da semana. Manda. Qual que vai ser o nome do capítulo? Fala abaixo que você não está na sua casa. Porque nessa semana ela grita muitas vezes. Ela grita com ele, aí depois eles brigam de novo, ela grita, mas ela grita assim, ela grita muito no hotel, tanto é que todo mundo ouve que eles estão brigando. Depois ela grita quando o Rubinho tá tendo piripaque. Gente, a Cláudia fala pra ela, para de gritar e me ajuda. Exatamente, então eu acho assim, como a Cláudia fala, o Ruivo fala, ele tem aquela coisa tipo, nossa, estão brigando, e aquele barraco que ela faz na pousada ali, que tá todo mundo ouvindo eles brigar. Essa é a frase da semana, porque, cara, ela fica muito descontrolada. Ela vai para um lugar... Eu acho que ela se descontrola com muita facilidade e aí começa a ter aquele ataque de berrar e gritar e tal. E eu acho que isso aí vira muito a marca dela, né? Em parte justifica o fato da Fátima querer se distanciar dela, porque ela é essa figura, assim, que ela não tem um refinamento, ela não tem ela é meio sem educação, assim, sem noção. Ela não tem traquejo social, filtro. Né? Ela não tem traquejo social. E assim, eu acho que o Ivan faz algumas coisas, bastantes coisas,
que são... a Déia chamaria de zona cinza. Que é uma coisa... A ideia do podcast não inviabilize. A ideia do podcast Não Viabiliza chamaria de zona cinza, que é uma coisa que não é certa, mas também não é tão errada, não chega a ser um crime, não chega a ser uma coisa muito errada, mas assim, moralmente questionável, né? Ele faz... Tá no limbo da moral. Mas ao mesmo tempo, ele ter ambição não é algo errado, não. Qualquer um tem ambição. A Raquel tem ambições. Ela quer vencer na vida, ela quer se sustentar, mas e isso é uma ambição também. Claro, né? Porque a ambição não é só ser rico, né? Exatamente. Então, assim, só que ela vê a ambição dos outros sempre como algo moralmente errado, né? É que aí que tá o problema, como a Lola falou, ela se acha que tá acima do bem e do mal, ela não faz meia-culpa ali e reconhece, né? Não. Agora, mudando de assunto de Raquel e Ivan, vamos falar também do outro personagem que foi surpreendente estar em Búzios, que é César. Gente, eu preciso comentar que para mim o César naquele hotel, ele era o Patrick Swayze de Dirty Dancing. Entretendo as clientes, entendeu? Nossa, total. E tipo, um grande gostoso lá, todo mundo achando ele lindo, maravilhoso, ele instrutor. É o Patrick Swayze, o Johnny de Dirty Dancing. Com certeza, com certeza. A Fátima tava lá dizendo, ai, me livrei de um cara que só ia me levar para baixo, porque eu não quero saber, mas ela olha para ele já aqui, ó. Não, e eu amo a parte em que ela vai pro quarto com ele, e aí eles estão juntos, e ela simplesmente levanta, olha para ele e fala alguma coisa do tipo, eu sinto desprezo por você. E aí, em vez de ele ficar chateado, ele olha para ela e dá risada, entendeu? Eu amo a relação dos dois. Ali tem um negócio muito bom de assistir. Ela muito sai do bom. quarto e ele fica rindo. É muito bom. Cara, agora falando da Fátima, né? Ela percebeu que o Afonso olhou para ela como mulher, porque ela não é nenhuma trouxa. Então ela pescou ali. Só que ela não tá nem um pouco afim do Afonso, ela não achou ele bonito, ela não achou ele legal, nada. Ela só acha que ele é milionário, mas o que ela quer é o César. Tanto é que eles fazem o pacto, né? Do tipo, termina a semana com esse pacto deles. E, aliás, como não falar também da cena em que aquele pacto é consolidado, em que eles estão naquele quarto com aquele jantar, com aquela vela, que é uma vela que a gente acende quando falta a luz, que é uma única vela, que é para dar o ar romântico naquele pires. E aí eles estão tomando vinho no copo, aquela simplicidade ali daquela situação. E ela, que é uma mulher que quer justamente o contrário daquilo, mas está se submetendo pelo pacto e tal, eu acho que aquilo ali criou muita cumplicidade entre eles, aquela cena, assim, achei muito legal. Sim. E fora que a trilha sonora que eu e a Lola, a gente estava comentando já antes de tu chegar, que era aquele tango, né? Sim. Aquele tango. Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu até ia sugerir que fosse a frase da semana também, mas eu achei muito boa que a Lola falou, que foi que mais de uma vez, tanto a Raquel quanto a Fátima falaram uma frase sobre o Rubinho, que é a seguinte: ele nunca fez mal a ninguém. Exata. Não, essa frase é falada muitas vezes. Ela é falada muitas vezes. E até a Fátima no final fala, ai, meu pai, um cara que nunca fez mal a ninguém. E tipo, a Raquel fala, ai, o seu pai é uma pessoa boa, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. É que a gente vai para aquele lugar em que quando as pessoas morrem, tem muita gente que faz isso, né? Acho que a maioria das pessoas faz isso. De quando uma pessoa morre, parece que ela automaticamente vira uma santa. Não, mas a Raquel fala isso antes dele morrer. Ela fala quando ela dá o pito na Fátima de que ele estava indo realizar o sonho dele, que eles não iam mais se ver porque ele ia para os Estados Unidos. Daí ela a Raquel tudo bem, mas a Fátima não, porque ela começa a falar, ele sempre quis me dar tudo. O quê? Que tudo? Ele queria me dar presentes caros, não sei o quê. Mas a Raquel também tem um lapso ali, porque ela fala, a Fátima sempre adorou aquele pai, ela foi muito apegada àquele pai. Daí fica assim, mas o Rubinho tá falando mal da Fátima lá, quando ele vai para Foz, ele fala, não, a Fátima sempre foi assim.
tu dava um presente, ela ignorava. Então, fica uma coisa meio contraditória ali, entendeu? As ali são confusas, né? Eu acho que justamente por isso, porque daí ele morreu, daí, ai, aquele cara que era maravilhoso. Aí o César ainda fala pra ela assim, ele representava tudo que tu não queria, tudo que tu não queria ser. E daí ela fala, ai, não fala assim, é meu pai. Bom, ela tá falando isso só porque ele, né, está já em outro plano. Bateu as botas. Né? Exatamente. Por falar em pai, eu queria falar sobre uma coisa que também é marcante essa semana em relação a pais. O que é o Marco Aurélio contratando uma garota de programa para o filho? É uma prática que ela era muito comum, né? Não, provavelmente ela deve acontecer até hoje, mas assim. Sim. Gente, a criança, vamos falar a criança, porque ele falou, inclusive, que ele tem 16 anos. A criança que tem 16 anos já é inseguro, já tem um monte de problemas, 375 mil problemas familiares. E aí, quando aconteceu aquilo e ele se viu naquela situação, ele se sentiu. Porque ele estava se sentindo muito querido, muito desejado, muito interessante. E aí, quando ele viu tudo aquilo, ele se sentiu pior do que o cocô do cachorro. É óbvio, entendeu? Sim. Meu Deus, gente. Ele chegou em Búzios, assim, primeiro que ele teve um momento de coragem, que ele falou, não, eu vou andar no avião pequeno. Que ele estava se sentindo bem, né? Ele virou a chave, ele ficou empoderado, virou a chave. Só que ele chegou em Búzios e já estava meio deprimido logo que ele chegou, porque já estava tocando aquela musiquinha clássica, que é tipo assim, uma música de velório, né? E ele andando por Búzios nublado, assim, sozinho, e aquela música tocando, aí aparece a guria, né? Aí ele, daí se anima. Aí depois, quando ele descobre, meu Deus... Aliás, já agora que a gente falou dessa personagem, vamos pegar um gancho para falar sobre o figurino dessa semana, porque tem uma cena em que aparece justamente essa personagem, que é a Vera, e ela tá com um biquíni, que é um biquíni muito década de 80. Vocês lembram chegou a chamar a atenção de vocês um biquíni, que é um biquíni que ele é deste tamanho. E asa delta. Asa delta. Gente, é muito a cara dos anos 80, assim. Eu acho que de figurino, o que mais me chamou a atenção essa semana foi esse biquíni. Me chamou a atenção a secretária, que é a Marieta, né? A Marieta, a secretária, a principal da revista, que ela tá conversando com a Fátima, e a Fátima estava tentando trocar com ela o quarto de hotel, que elas iam ficar e tal. E elas estão conversando e elas estão na revista, e ela tá com uma camiseta toda branca e ela tá com uma bandana amarrada aqui no pescoço, uma bandana rosa. E aí, assim, ó, tá vendendo um bandana de novo, né? Sim. Super em alta. Tá vendendo bandana, tá super em alta. E aí, aquele look inteiro, o cabelo dela, ela tá com uma calça, ela tá de mocassim preto. Aquele look completo, não tem nada que tu diga assim, ó. Isso podia dar uma revisitada, ou né? Que é muito caricato, exatamente, né? Aquela roupa, se usar hoje, ninguém vai pensar assim, saiu direto do túnel do tempo. Me chamou muito a atenção o macacão branco da Cecília, que ela usa em Búzios. Que tem uma cena de recepção que é um macacão inteiro, assim, de manga comprida, meio... É meio um macacão de serviço, de obra, só que num tecido branco bem fino, assim. Sim. Eu achei chique aquele look, assim, é bem... E nessa semana aí de Búzios, onde que 88 ficou evidente para vocês? Olha... Pra mim, é que o Marco Aurélio convidou a namorada para fazer um passeio de escuna. Escuna era uma coisa que antigamente as pessoas faziam muito passeio de escuna. Hoje em dia tu não ouve mais. Hoje em dia é de lancha, de iate, de veleiro. Mas eles iam fazer um passeio de escuna. Jade, tu tem alguma coisa a declarar? Olha, eu tenho a declarar que o que me marcou relacionado à época foi a lista telefônica. Que a Fernanda prega uma peça na Leila e liga pro cara que tá afim dela. E daí daí a outra pergunta: como é que tu sabe o número dele? Aí ela, olhei na lista telefônica. E aí, tipo, antigamente, gente, agora se você aí é um jovem, geração Z, saiba que antigamente as pessoas tinham um telefone em casa.
era fixo dentro de casa. Cada casa tinha um telefone. Tinha muita gente que não tinha telefone também, aí usava o orelhão. Mas tava lá na lista telefônica, todo mundo recebia em casa uma lista telefônica que era desta grossura de papel, que tinha lá o nome de todo mundo, nome, sobrenome e o telefone da casa da pessoa. Tinha a lista telefônica de assinantes, que era essa das pessoas, né, com os nossos telefones, e tinha a lista telefônica de comércios, né, daí tinha de todos os prestadores Era de excelente, serviço, cada pérola naquela lista. Eu lembro que eu adorava ficar folhando a lista telefônica para encontrar amava. comércios muito inusitados pela cidade. Não, e se tu queria pedir, tipo, uma pizza, tu tinha que ir na lista telefônica, achar uma pizzaria e telefonar. Era assim. Para mim, em 88 ficou evidente ali, porque uma coisa que é a cara de Vale Tudo é muito falar sobre preço, inflação, etc., que a gente já falou aqui. E aí, o que acontece? O Gilberto Braga não deixou livre nem o enterro. Eles falaram muito sobre o caixão, sobre a qualidade do caixão. Sobre a Lucimar, eu acho que é Lucimar, né? Lucimar. A Lucimar fala que foi no enterro de uma senhorinha que o caixão era tão simples que de pouco a véia caiu no chão, ali o corpo. Sim. E aí eles falam muito disso. O Ivan podia ter. Eles ficam falando, será que conseguiu dinheiro para comprar um caixão de madeira? Ou será que é tipo usado? E aí o Ivan fala assim, eu orcei com não sei quantas funerárias e tal, e todas querendo me enfiar isso, aquilo, penduricalho, todas tentando me passar a perna de algum jeito, não me perdoa nem esse momento. E Sim. Eu achei muito bom não deixar nem esse momento de fora, mostrar que é selvagem mesmo, entendeu? E depois ainda tem um momento marcante que é de que as alças do caixão eram alugadas. Exatamente. Isso é muito marcante, Então, tipo, na hora que eu enterrar ele, foram tirar as alças, desenroscar as alças para poder botar o caixão, porque a alça ia ser reutilizada em outro caixão. Tem uma coisa que eu queria muito falar, que me chamou muito a atenção de duas formas, né? Que foi o Sardinha, que o Sardinha tem essa fama de mulherengo. E tem uma cena que a secretária Marieta, eu acho que né? Que ela tá debruçada assim em cima da mesa do Renato, conversando com ele, e ela tá com a bunda para cima, e ele passa e belisca a bunda dela. Eu não reparei. Eu também não. E olha para ele olha para ela, o Renato olha para ele, e o Renato repreende ele, fala: Sardinha, que absurdo fazer isso, não sei o quê. E aí ele fica: desculpa, eu não resisto, não sei o quê, todo brincalhão assim. E aí ele fala depois, e ela fica assim, que horror, não sei o que, Sardinha, e o Renato também xinga ele, e aí ele olha pro Renato e fala: desculpa, seu Renato. Então assim, primeiro, desculpa pro Renato, apalpou a mulher, e segundo, foi pedir desculpa pro Renato, não pra ela, tipo, ela ali é um objeto. Não, pediu desculpa pro chefe, porque o chefe foi, na verdade, não foi um ato errado com a mulher, foi errado com o Renato. Não, até assim, uma coisa que me chamou a atenção é que o Renato, ali no posto dele, ele repreendeu pelo menos isso, pelo menos na isso. época não seria considerado errado se o Renato tivesse ficado dando risada daquela situação. É verdade, porque era tão normalizado e tão comum, não existia RH, compliance, sei lá, Me Too, sabe? Não, as mulheres simplesmente tinham que saber que se elas iam para um ambiente de trabalho, elas iam ser assediadas o tempo inteiro. Sim. E era normal, claro que isso existe até hoje, só que hoje em dia a gente sabe que, assim, é uma coisa que tem uma proteção, proteção. Não é mais bem visto, não é mais uma coisa assim, se o cara passa a mão na tua bunda no trabalho, podem até querer abafar para não dar um escândalo, mas não vão ficar dizendo, olha só. E aí a gente começa a ver também as mutretas do Marco Aurélio, que é uma coisa importante essa semana. A gente vê que o Marco Aurélio está ali fazendo várias mutretas em relação à empresa, né? Então, e faz essas coisas sem a Odete saber. Ele deixa claro, uma hora ele fala, tem que fazer tal coisa para a Odete, senão a Odete vai ficar sabendo.
Exatamente, eram os desviozinhos que ele estava fazendo, né? Que não é nenhum desviozinho, porque são 800 mil dólares. Naquela época. Em 88. Seria equivalente hoje a, sei lá, uns 2 milhões de dólares, que seria 10 milhões de reais, ou seja, era muito dinheiro. Gente, eu fico pensando agora, de novo a gente entra naquela história que eu falei no início. Como que vai pegar isso e vai trazer para atualmente? O que vai ser diferente no remake aí para vocês? Como é que vocês acham que vai ser isso? Ou que poderia ser? Não, pode ser as duas perguntas. O que poderia ser diferente que vocês acham que deveria mudar? E como que vai fazer essa parte, entendeu? Eu acho que essa parte do doleiro e do desvio de dinheiro em espécie existe até hoje. Eu acho que até hoje a corrupção se faz por aí, porque tu precisa fazer sem nenhum rastro, né? Sim. Então, talvez com criptomoeda, mas eu acho que não. Eu acho que hoje em dia a gente sabe que esses grandes desvios acabam sendo... Não, gente, mesmo. Então, isso vai dinheiro ser até na cueca. Eu acho. Eu acho que vai ser a mesma coisa. E em relação, por exemplo, como é que vão fazer a Fátima fazendo a guria não ir lá? Vai ter que mudar a história, porque ela não vai poder fazer que ligou e a outra não conseguiu ligar e teve que ir. Isso vai ter que mudar. A questão da lista telefônica vai ter que mudar, né? Então, tem vários detalhes do roteiro, mas eu acho que nessa semana foram detalhes mesmo. Eu também acho que foram detalhes. Inclusive, assim, se a gente for pensar, essa questão da Fátima pegar o lugar da guria passando esse trote, é uma coisa que é mais para marcar o fato de que ela quer ir e ela faz qualquer coisa porque ela quer, do que alguma coisa que vai alterar para aquela pessoa, aquela atriz que interpreta a secretária no futuro, entendeu? Então, se isso tiver ou não tiver ali, seria mais fácil a Fátima conseguir um lugar de última hora e vai ficar no quarto junto. Não altera a história. Sim, não altera. Porque ela não fez nenhum mal, quer dizer, ela fez um mal para outra, mas não atrapalhou a carreira dela. Mas é uma pessoa, mas a outra, tanto é que a outra não é um personagem, é um personagem que, assim, se a gente for pensar nessa, só apareceu agora. É bem secundário, só apareceu agora nessa semana. Só tava ali para isso mesmo, entendeu? Quero saber para vocês, o que vocês acham que poderia ser diferente no remake, que vocês não gostam dessa alguma coisa que aconteceu nessa semana, que vocês queriam que fosse diferente no remake, que é o que a gente tem falado. Eu não mudaria nada dessa semana, assim. Acho que essa semana foi tudo que teve de importante da construção, eu não mudaria, sabe? Eu acho que, por exemplo, essa coisa do Marco Aurélio com o filho, eu acho importante, porque tem gente que faz isso até hoje. O Marco Aurélio é essa pessoa que tem este perfil. Eu acho que eu não mudaria isso. Em relação ao Ivan, tô pensando mais nos personagens principais, assim, né? Na coisa principal da história mesmo. Eu acho que não mudaria nada. Acho tudo assim, do jeito que. Eu acho que foi. Eu acho que realmente, assim, até pelo estilo de quem é o Marco Aurélio, faz sentido ele fazer isso com o filho. Sim, total, com certeza. Então, eu acho tem uma cena que ele tá com um óculos aviador, assim, ele tá muito bonitão, assim, com um óculos aviador, e no telefone, com aquele telefone deste tamanho, gigante, aí ele tá falando assim, e aí ele tá falando com a Heleninha, contando que o filho fugiu, né? E aí, quando tava acontecendo aquela cena, eu pensei, nossa, tem que ser um cara muito bonito e charmoso para fazer esse papel, e ao mesmo tempo muito nojento, que consiga fazer esse papel muito asqueroso, nojento. Olha ele falando para Cláudia assim: ai, vai você lá, assiste seu teatrinho, faz as suas comprinhas, ela tudo pago e tal, porque ele já não quer mais ir para Nova York, e ela fica tipo, ele é muito asqueroso, assim, né? Ele deixa bem claro que ele não gosta dela, tipo, ela é uma mulher muito bonita, que ele gosta de ter ela do lado dele para troféu, só que ele nem gosta dela. Lola, fofoqueira do podcast, conta aí quais são as novidades do remake. Assim, a novidade saiu, se não me engano, saiu ontem, tá? E é uma fofoca do Léo Dias. Zero credibilidade. Léo Dias, do portal Léo Dias, que é o seguinte:
Globo aprova mais 3 nomes para o remake de Vale Tudo. Um desses nomes a gente já tinha comentado. Na verdade, a gente já tinha comentado basicamente, assim, todos. E é o seguinte: Carolina Dickmann, Heleninha Reutemann. Ah, já é definido? Segundo o portal Léo Dias, foi batido o martelo. Tá. Olha, eu acho que combina. Eu também acho que combina. Eu acho que combina. Eu acho que combina. Eu acho que a Carolina Dickmann é uma atriz que pode ser uma boa Heleninha, entendeu? Acho que ela tem essa possibilidade. Mas aí, dentro disso, a gente tem um nome que a gente já tinha comentado e que a gente não tinha gostado, e a gente tinha gostado mais da outra opção, que é o seguinte: Renato Góes para interpretar Ivan. Não gosta? Não. Vocês gostam? Eu não gosto, prefiro Thiago Lacerda. Eu ia preferir também. Eu acho que eu ia preferir o Thiago Lacerda. Renato Góes, eu não tô conseguindo lembrar exatamente da cara dele. Eu acho que ele é o que é casado com a Tayla Ayala. Achei meio novo para fazer Ivan. Mas aí que eu vou dizer assim, ó, foi até colocar aqui a idade na internet, tá? Porque eu também acho. Eu acho que ele tem ainda cara de gurizão, entendeu? Sim. E ele tem 35 anos. Não, ele tem 37 anos. A Thaís Araújo tem 45. A Thaís Araújo já é mulherão, entendeu? Tá, é mulherão. Ele não é um homão. Ele não é um cara assim, um homem, entendeu? Ele não gostei. Não Aí estão falando de uma coisa. E o Ivan, ele é para ser mais velho que a Raquel. Não faz sentido isso aí, hein? Olha, mas o Léo Dias falou também martelo batido. Que foi aprovado. Foi aprovado. Não sei, hein? E isso aí, é bem surreal. Diz que foi aprovado Ramile como Solange. É uma atriz que está em Família é Tudo. Ela tem uma cara muito de novinha, assim, não gosto. Ó, o que está escrito aqui. Os 3 fizeram testes e foram selecionados pela alta cúpula que está decidindo os nomes em conjunto. Eles já foram, inclusive, avisados sobre a escolha. Como é que a gente não tem contato com a Globo, hein? Avisei. Bom, então tá, gente. Essa foi mais uma semana de Vale Tudo. E agora vamos para os próximos capítulos. Vamos assistir do 25 ao 30. É isso, né, turma? Vamos ver onde está a mala. Onde está essa mala? Agora vamos fechar o primeiro mês. Vamos fechar o primeiro mês de janeiro. Primeiro mês. Então, esperamos que vocês sigam conosco, não percam nenhum capítulo, porque a gente segue repetindo que vai valer cada minuto, cada capítulo. Um beijo. Essa semana foi maravilhosa. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.